Direto de São Paulo para todo o Brasil, esse é o nosso programa, o nosso Tudo Posso, que agora vai falar sobre saúde, vai falar sobre dores que eu, particularmente, não desejo para ninguém. A parte óssea da coluna vertebral é composta pelas vértebras e no interior delas existe um canal por onde passa a medula espinhal e as raízes nervosas. E entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares estão os discos invertebrais. E a função desses discos é amortecer o impacto, absorver os choques e evitar o atrito entre uma vértebra e outra. Só que esses discos, eles desgastam-se com o tempo, com o uso repetitivo ou inadequado, né? E nessas situações podem ocorrer então as hérnias de disco, ou seja, parte dos discos sai, se desloca da posição normal e comprime a medula ou raízes nervosas. E para que a gente possa entender um pouco mais por que isso acontece, como reverter esse problema, sabe que tem como reverter, hoje eu recebo aqui o fisioterapeuta, Dr. Rodrigo Andrade. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, primeiro vamos entender, né, o que é a hérnia de disco, né? O que é o disco, né, a princípio? Vou dar alguns dados, então, para o pessoal de casa, só para situar. Vamos falar um pouquinho sobre a dor nas costas, a dor lombar, que é na região mais baixa das costas. Ela atinge, é uma questão de saúde pública. É um dado mundial agora de 2016 que ela atinge 39% da população. Então, isso acaba interferindo assim, economicamente em todo o planeta. Quem está nesse time levanta a mão, né? O Rodrigo já sabe disso. Exatamente. Né? Um outro dado que somente em alguns locais, algumas tribos indígenas, é quase nula o problema da dor nas costas. Um antropólogo que acabou estudando um pouco as dores nas costas acabou percebendo. Por quê? Por conta do enfraquecimento, principalmente da musculatura abdominal, do glúteo, né? Então, um pouco toda essa musculatura faz com que a pessoa vá perdendo essa estabilidade. Então, tanto a musculatura posterior, os nossos músculos das costas, quanto a musculatura mais profunda do abdômen, eles estabilizam. Esse é o dever de estabilizar a nossa coluna. Quando isso não acontece de maneira adequada, os discos, eles acabam saindo do local, tá? Aqui esse é um molde anatômico da coluna lombar, tá? A gente tem aqui 3 vértebras, as vértebras mais baixas, lá perto, mais baixo da coluna. Esse é um disco sadio. Olha, ele tem um diâmetro maior, ok? Consegue perceber? Ó, um disco... Isso aqui é osso, Rodrigo? Isso, osso, nossas vértebras, é a coluna. Tá, perfeitamente. Aqui atrás, ó... Que dá sustentação pra gente. Perfeito. E protege, né? Então, como a nossa medula passa por dentro, ó, isso aqui é a medula. E esses ramificações são as nossas raízes nervosas que você falou. Então, aqui vamos supor, aqui o cérebro é o poste lá de energia lá da rua. Isso aqui é a nossa caixa de força da sua casa e aqui são os fios que vão na tomada. Se isso aqui não estiver conversando, tudo bem, o que vai acontecer? Começa a dar choque, né? Que são as parestesias, são a perda da sensibilidade e, consequentemente, muita dor. Tá? Aqui atrás, ó, são os ossinhos que a gente sente quando você passa a mão nas costas, são esses ossinhos. Legal. Então a coluna tem essa função muito de proteção do nosso corpo. Os discos, então imagina que a coluna lombar, ela está lá embaixo, ela absorve todo o peso do nosso corpo. Então por isso que elas são maiores do que as de cima. Tá? Elas têm essa função de estabilização. Quando não acontece muito bem, né, com o passar da idade, ou predisposição genética, obesidade, tem alguns fatores de risco que podem levar a isso. Imagina, tem mais pressão, então a pessoa muito encurtada ou fraca, esses discos vão perdendo o poder de hidratação e reidratação. Em todos os dias, se você perceber, a gente acorda mais cedo, durante o dia a gente é mais alto do que no final do dia. Eu sempre gosto de falar esse dado. O que acontece? Os nossos discos, eles hidratam e reidratam. Quando a gente dorme, eles enchem de água novamente. Imagina uma buchinha que ela enche de água. Com o passar do tempo, esse poder de hidratação e reidratação, isso vai se perdendo. E ela vai ficando mais fininho, menos espesso. Tá? Então isso pode gerar dor, pode ter alguns processos degenerativos ali em volta. Tá? A hérnia de disco é um pouco diferente. O que acontece? O disco intervertebral, tá? Ele
ele tem uma estrutura mais densa na lateral e dentro ele tem algo mais gelatinoso, tá? Então o que acontece? Acontece quando tem a hérnia de disco, tem um rompimento desse anel fibroso, que é essa parte de fora, e a parte de dentro chama núcleo pulposo. Essa parte mais, ela extravasa. Então existe algumas fases, eu trouxe até alguma imagem que mostra as fases da hérnia de disco. Isso, olha lá que legal. O primeiro, o que é? Só teve uma protrusão. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho hérnia de disco. Daí vai fazer um exame de ressonância magnética e não é. O disco ele só foi um pouquinho para fora, mas ele não chegou a romper e extravasar. Que daí e daí já é o prolapso, a extrusão e o sequestro que já está fora do corpo vertebral, esse núcleo, que é a parte rosinha aí. Ali, aliás, no último, chega a romper a mesmo, romper, a abrir, exatamente. E vai para, imagina, vai para a parte onde estão os músculos, tudo. Aí a dor é muito grande, perde força, tem muita sensibilidade. Então é um caso mais grave, muitas vezes pode ser até um caso, indicação cirúrgica. Tá bom. Mas o que acontece? Também um outro dado importante que saiu agora em 2015, um estudo fez uma comparação. Como que funciona essa cirurgia? Você pega e fixa as vértebras, tira o disco, faz uma limpeza. Você tira o disco por inteiro. Tira o disco e fixa as vértebras. Então ali não tem mais movimento. Imagina que uma vértebra e outra perde a movimentação. Tá, porque é o seguinte, aqui por esse modelo maior aqui, esse molde maior aqui, dá para ver que a função das vértebras, dar essa movimento. Maleabilidade. A gente rotaciona, a gente flexiona, a gente faz um monte de movimento da coluna. A partir do momento que você tira um disco, você acaba unindo duas vértebras. Exatamente. Aí o movimento entre uma e outra acaba ficando comprometido. Não existe mais. Tá, então fizeram esse estudo, eles compararam, após 11 anos, olha que dado interessante, 11 anos, pessoas que operaram e fizeram essa fusão da vértebra, grudaram uma na outra e com parafuso grudou. E pessoas que não operaram. E o dado é praticamente o mesmo. A dor não muda muito. Então, a dor e a função desses pacientes, a pessoa que operou e que não operou, não tem diferença. Então, dessa forma, a gente descarta a cirurgia? Seria isso? Assim, seriam casos muito extremos. Teria que ter uma avaliação muito minuciosa. Não a cirurgia é em último caso mesmo. O que a gente tem falado, né, é que o fortalecimento dessa musculatura abdominal acaba sendo aí um dos maiores, a maior importância aí para esse tratamento. As minhas hérnias, por sinal, também são localizadas aqui embaixo. Na região lombar. Acho que é L3 e L4 também. Sim. As minhas, né? Justamente onde está aqui o vermelhinho, não é isso? Perfeito, acho que é L3? Perfeito. Essa é L3? Isso, L5, L4 e L3. Entre L3 e L2. Perfeitamente. L3 e L4. Tá, perfeito. Dessa posição aqui. Possivelmente por movimento errado, Rodrigo. Sim, aqui até mostra o disco saindo em vermelho, porque mostra uma coisa mais de dor. Seria isso. Imagina, do lado tem uma raiz nervosa. Então ele encosta na raiz nervosa e isso gera dor. Pinça. Tá? Possivelmente no meu caso, foi por movimento errado, carregar peso de forma errada, né? Fazer o levantamento aí, não deitar direito, ficar torto no sofá. A causa específica é muito difícil a gente conseguir, porque é uma doença degenerativa. Talvez uma soma de fatores também ali, né? Uma coisa que a gente tem usado no consultório e nas pesquisas clínicas é esse aparelhinho aqui. Ele é bem interessante. O que ele faz? Ele é uma almofadinha, chama Stabilizer, e ele tem um dinamômetro de pressão. Quanto mais eu aperto aqui, ó, o que acontece, ó. Você está vendo aqui, ó, esse ponteirinho? Ele sobe, ó. Okay. Consegue ver? Então, o que a gente faz? A gente coloca essa almofadinha no abdômen. O paciente, ele deita de barriga para baixo. Tá? Ele sob a maca. Então, o que ele faz? Quando ele aperta, imagina assim, ó, quando ele aperta isso, o ponteirinho sobe. Se movimenta. Isso. E isso faz com que a gente tenha, se ele conseguir se manter aqui em 70 milímetros de mercúrio, no número 70, se ele conseguir segurar isso, ou até diminuir, é sinal que ele está ativando o abdômen. Na verdade, esse músculo mais profundo do abdômen. Ele tem o poder de contrair essa musculatura mais abdominal. Então, isso a gente chama de um aparelho de biofeedback, ou seja,
ele faz, se ele conseguir contrair o abdômen e apertar, é sinal que ele está tendo a ativação dessa musculatura. E quem dá negativo nesse teste, normalmente são as pessoas com dor. Tá. Então, quem tem dor não tem condição de contrair muito o abdômen. Obviamente, isso já é um start para a gente começar a trabalhar nessa pessoa. Se a gente devolve essa contração mais abdominal, que é aquela que você coloca o umbigo mais para dentro, a hora que você solta o ar, você minimiza muito as dores na lombar. Tratamento, então, Rodrigo. O que a gente tem a partir justamente da resposta? Isso. Um método que tem trabalhado muito com essa força abdominal é o Pilates. Saiu também um estudo científico, uma avaliação, uma revisão sistemática pela Cochrane, que é uma das maiores revisões que existe na literatura, e que o Pilates tem bons resultados para dor lombar. Então, o Pilates consegue trabalhar muito essa força abdominal e algumas técnicas também de terapia manual, tem tido bons resultados, que é para trabalhar mais a mobilidade. O Pilates ele vai trabalhar o fortalecimento muscular, seria vai, isso. A teoria dele seria essa. Exatamente, mas ele tem essa função bem importante, que é chamado powerhouse, dessa contração mais profunda, que é o transverso do abdômen. Entendi. É uma musculatura que ela está embaixo do abdômen que a gente vê. Ela recobre todas as nossas vísceras e ela tem uma proteção e uma estabilidade da coluna. Então o Pilates tem se mostrado cientificamente um bom método para isso. Hidroginástica ajuda também? Ajuda. Não tem um estudo assim que comprove a eficácia para esse tipo de pessoas, mas ele ajuda como uma qualidade de vida. Parece também que os exercícios físicos em geral são algo bom para essa população. Tá? Um exercício físico em geral. Então não importa muito se é na academia, se é na musculação. O problema na academia é saber na hora de levantar o peso. Exatamente. A questão é justamente essa. Quando eu digo academia, eu digo exercícios mais de baixo impacto. Não agachamentos livres, exercícios com muito peso. Estou pensando numa pessoa mais velha que faz academia num nível... Não um atleta muito avançado. Né? Isso. O problema, gente, é quando no dia a dia nós fazemos movimentos errôneos. Né? Eu tenho falado que o exercício físico, eu acho que ele é o remedinho que está tratando quase tudo. Hoje em dia tem estudos para a parte respiratória, para depressão, para ansiedade. Aumenta a disposição de um jeito incrível. Dores no corpo em geral, não importa se é osteoartrite de joelho, se é problema na coluna. Parece que, assim, algo que a gente já sabe, mas a ciência cada ano tem comprovado coisas mais eficazes, que a atividade física em geral, eu acho que é o remedinho dos milagres. Se eu perguntar para você, tem como prevenir? A sua resposta é, tem. Vá praticar atividade física. Exatamente. Vá praticar atividade física e, de preferência, lembre-se muito, ao praticar atividade física, de contrair a musculatura do seu abdômen. Isso tem se mostrado, assim, uma das coisas mais importantes. Tá? Então a pessoa identificar, ela conseguir aprender a recrutar mais essa musculatura, parece ser algo melhor dos cenários para essa população. E no dia a dia, gente, movimentos também leves, né? Na hora de você abaixar, não dobrar a coluna. Perfeito. Né? Acho que a gente até mostrou aqui no programa várias vezes, né? Já mostramos. É abaixar realmente dobrando os joelhos. Exatamente. É isso, né, Rodrigo? Porque ao fletir a coluna, sem dobrar os joelhos, você aumenta muito a pressão. Então, só para você ter noção, quando a gente faz esse movimento de flexão, então desce a coluna toda, a gente empurra o disco mais para trás e vai pressionar ainda mais a medula. Tanto que os melhores exercícios, quando a gente faz exercício para prevenção da hérnia de disco, são exercícios em extensão, que é você levar a coluna um pouquinho para trás. Pessoa deitada, levar a coluna para trás. Porque isso ajuda o disco a voltar a ficar numa boa posição. Tá? Então isso é uma coisa importante. Quando você faz esse movimento, você potencializa a fisiopatologia, o problema, como gerar o problema da hérnia de disco. Em momentos de crise, né, que eu já tive as minhas crises também de ficar travado, completamente torto. Perfeito. Né, Rodrigo? Você já viu o paciente assim, né? Sem dúvida alguma. Chega todas as semanas no consultório. Eu ia para academia, né? Tentando ir para a academia, por sinal, eu ia fazer uma série lá de alongamentos, e era justamente esse movimento que eu fazia, né? De dobrar a coluna ao contrário, né? Tentar dobrar para trás. Como se fosse assim, ó, vamos abrir espaço para encaixar de novo o disco lá dentro. Exatamente. Né? E é esse o processo mesmo. Biomecanicamente devolve o disco numa boa posição. Para dormir também a posição tem que ser adequada, né, Rodrigo? Perfeito. A gente sempre orienta as pessoas a dormir mais de lado. Eu gosto muito de um travesseiro comprido,
que você encontra em todas essas lojas de colchão, lojas de departamento. É um colchão super comprido. Ele um travesseiro super comprido. Ele daria mais ou menos 3 travesseiros, o tamanho dele. Para a pessoa deitar de lado, ela consegue se abraçar nesse travesseiro e não faz o processo de rotação da coluna. É o travesseiro da carência também, tá, gente? Sim. Com certeza. E então, a pessoa deitada de lado, ela não permite que a pessoa ela faça a rotação. Imagina a noite toda a pessoa torcida, isso vai dar uma pressão nesses discos também. E aí também esse travesseiro iria para o meio da perna? Isso, exatamente. Ela ficaria abraçada, uma perna esticada e a outra poderia ficar em cima. A pessoa ficar meio abraçada nesse travesseiro. Seria muito bom, é um travesseiro que a gente indica bastante. Porque deitado de lado é a melhor posição aí para a pessoa dormir. Primeiro sinal de hernia de disco é dor, Rodrigo? Assim, olha, isso é uma coisa importante. A dor, muitas vezes, ela está ligada à hernia de disco, mas às vezes não. Olha também um outro dado importante, um estudo que saiu, que eles observaram que a pessoa que chega lá no consultório com uma dor e o médico indica uma ressonância magnética já em primeiro momento, essa pessoa, vamos lá, deu o resultado, hérnia de disco. O que ela acontece? Ela para de se movimentar. Então, essa dor, muitas vezes a hérnia de disco nem foi a causa daquela dor momentânea, só que ao ela parar de se movimentar, essa dor começa a virar um ciclo crônico. Quer dizer, ela para de se movimentar, tipo assim, eu não posso fazer movimento Exatamente. nenhum mais. Saiu no meu exame que eu tenho hérnia de disco, eu nunca mais posso mexer a coluna. Sei lá, mas a pessoa pensa isso, porque ela está com um problema grave. Só que às vezes, então o estudo mostrou que é importante indicar um exame nessa complexidade após 6 meses da dor, porque não faz com que ela entre nesse ciclo. Então a dor, 6 meses, realmente a dor está instalada, essa hérnia de disco pode ter uma relação? Pode. Então aí é importante ela pedir esse exame e aí cuidar desse processo. Mas o exame a primeiro momento não tem parecido ser uma boa coisa, porque a pessoa volta naquele assunto, ela para de se movimentar, vai enfraquecendo ainda mais a musculatura e a dor se instala, vira algo crônico, e daí é mais difícil de ir embora. Rodrigo, hoje é muito fácil a gente chegar na farmácia e encontrar remédios aí que aliviam a dor. Sim. Como que eu estou mascarando uma realidade? Perfeito. Somente perfeito. isso? Sim, também não existe. As pessoas que tomam medicamento e as pessoas que não tomam não tem muita diferença. Então, isso também estudos comprovando isso. Então, o mais importante aí, eu volto a falar, o melhor remedinho que você pode tomar é praticar exercício. Se você toma a sua dose diária de remédio, sendo o exercício, vai ser o melhor remédio que você possa tomar. Tá. Hérnia de disco não tratada, não diagnosticada da forma correta, enfim, ela pode levar a outros problemas, Rodrigo? Pode. O que pode acontecer? O agravamento disso, então, né? Na verdade, assim, uma vez instalada a hérnia de disco, é muito difícil você reverter, porque ela é um processo degenerativo. Só que se você tem uma boa musculatura estabilizando, ela não tende a piorar. Agora, muito tempo, uma compressão nervosa, tudo, pode levar uma lesão no nervo e aí a pessoa pode não voltar a sentir a perna, aqueles sintomas eles podem ficar permanentes, isso pode acontecer. Entendi, perfeitamente. Pode acontecer. Portanto, um tratamento, a pessoa sentiu, procura um fisioterapeuta, procura um ortopedista, para que esse trabalho multidisciplinar é importante, para que nós consigamos indicar o melhor tratamento, o que deve ser feito naquele momento. Não vá para a farmácia, não tome remédio, porque você vai estar mascarando essa dor. Exatamente. Perfeito. Rodrigo, obrigado. Valeu Obrigado pela presença mais uma vez. Na expectativa pela chegada do Lorenzo, né? Com certeza, já está quase. Vai ser papai, gente, vai ser papai. Qual que é a data aí? Está previsto para 10 de agosto. 10 de então agosto, daqui a pouquinho. Avisa a gente aí, hein? Pode Avisa deixar. a gente, tá certo. Estamos torcendo aqui, vai dar tudo certo. Com certeza. Gente, vamos fazer um intervalo. No próximo bloco tem dicas de cuidados com cabelos crespos, cabelos cacheados e cabelos afros, hein? Então daqui a pouquinho você confere essa conversa. Tudo Posso já volta.